CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Onze horas e 7 minutos. Vou contar aqui para vocês, né, algumas histórias, inclusive que a gente já trouxe no ar, né? A gente está vivendo nesse momento aí de pandemia. A gente não só enfrenta o momento de tem que ter solidariedade com o próximo, na doação de alimentos, de carinho, de acolhida, como também a gente tenta de alguma forma aqui ajudar todos vocês a criarem novas estratégias para os seus ambientes de negócios, né? E aí eu tive uma experiência nas últimas semanas com um fotógrafo que se colocou à disposição, um jornalista, fotógrafo, né, que se colocou à disposição no Instagram, um passo a passo, né, para criar uma identidade visual para quem trabalha com produtos ligados à gastronomia. E deu tão certo, gente, que eu prometi a vocês que eu voltava com outras oportunidades, e aí, como eu prometo, eu cumpro. Eu estou aqui no Tecnologia de hoje. Dou meu bom dia para o Gilberto. Gilberto? Bom, Gilberto deve ter caído, mas eu sei que quem está comigo também é o Guilherme Ferrari. Guilherme é colega nosso de profissão, é fotógrafo profissional. Guilherme, você me ouve? Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Ouço sim, Fernanda. Guilherme, ei, que bom tê-lo aqui conosco, viu? Olha, o Guilherme eu também vi lá no Instagram dele, sabe? Uma super dica, né? De quem sabe e que quer compartilhar o que sabe para ajudar o próximo, viu, Guilherme? Achei tão legal essa sua estratégia que eu falei assim, olha, eu vou levar o Guilherme também para o programa para a gente ajudar o próximo, porque eu acho que todo mundo pode doar um pouquinho, não é mesmo? Perfeito, Fernanda. Eu acho que a visão no momento nosso é essa, de doação, né? O que cada um puder contribuir. Eu acho que assim, a imagem, ela é muito importante, ela vem primeiro, né? Antes, às vezes, do bom dia, né? Antes de qualquer coisa, a imagem, quando você abre uma rede social, olha para a pessoa, antes de cumprimentar, você olha, né? Então, eu compartilhei, foi bem observado algumas dicas. Então, partindo do princípio que você já tem convicção dos valores aí da sua empresa, tem bem definido o seu propósito, né? Conhece as dores e as necessidades do seu cliente, você pode traçar um plano de ação para produzir essas fotos de maneira simples, sabe, Fernanda? E assertiva. Todo produto ou serviço, ele tem algo em comum, que é resolver o problema de um cliente, de um possível cliente, né? Mas o cliente ele não consegue resolver tudo sozinho. Então, dali você conseguindo apresentar o teu produto, o teu serviço com imagem, ele já consegue tomar uma decisão mais assertiva, né? De fechar um trabalho com você e de repente não com um concorrente, que por algum motivo também não está conseguindo ali divulgar o seu trabalho. Isso aí. Então, Guilherme, e eu vejo assim, né, muito no dia a dia das pessoas, pessoas que estavam com lojas físicas, que em virtude da pandemia tiveram que fechar, né, e que migraram para esse mundo que é virtual. Outras que, por conta das nossas regras, né, do mapeamento de risco, passaram a ter que fazer delivery. E assim, ninguém tem câmera profissional em casa, né? Isso é com vocês, fotógrafos profissionais, mas todo mundo tem um smartphone. E aí é que passa, né, pela nossa ajuda. Um smartphone, ele é capaz de entregar um bom resultado, principalmente para quem está tentando aí se manter num aplicativo de comida, de entrega, ou no Instagram da vida, que tem muito apelo da foto? Fernanda, perfeita a sua pergunta, porque eu acho que é a dúvida de muito ouvinte agora. O smartphone pode, sim, fazer boas imagens, e você controlando ele consegue extrair o melhor que ele tem, né? Então, a pergunta é, por onde começar, né, Fernanda? Então, assim, antes de eu falar alguma das técnicas que a gente pode ir conversando aqui, é muito importante que a pessoa tenha bem definido qual é o propósito dela e quem ela quer atingir com a imagem, né? O smartphone vai proporcionar a ela resultados surpreendentes. Eu falo porque, apesar de usar equipamento fotográfico profissional, né, por meu trabalho, eu também utilizo o smartphone para alguns testes, mesmo de luz, antes de fazer com a própria câmera. Às vezes eu testo com o smartphone e me surpreendo com a tecnologia, né, artificial que o smartphone tem. É absurdo, porque ele já tem alguns modos de configuração, como retrato, né? Aliás, o módulo retrato, às vezes a pessoa nem utiliza muito essa ferramenta. Eu converso com alguns clientes, eu falo, puxa, por que você não põe no módulo retrato? Mas
não é melhor assim? Eu digo, você já tentou fazer no retrato? Às vezes a pessoa tem o smartphone, mas falta um pouco de curiosidade, porque é um recurso tão simples, sabe, Fernanda? Que de repente você consegue desfocar um elemento atrás que está chamando mais atenção do que você, que é o fotografado, né? De repente numa selfie, ou você posicionando o seu celular num tripé. Hoje em dia tem tripés muito acessíveis que você pode colocar de repente até em cima de uma mesa, né, se fotografar. Por exemplo, o que é mais importante na fotografia, assim, eu não sei se o espaço cabe, eu sigo 3 processos que qualquer pessoa pode seguir, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção da fotografia. Na pré-produção, no jornalismo a gente chama, né, Fernanda, da pauta. O que a gente vai abordar com o entrevistado, as pesquisas que a gente faz, e tudo isso a pessoa já pode fazer pelo próprio celular. Então, no celular ela consegue fazer a pré-produção, a pesquisa sobre até referências que ela quer fotografar, ela tem que ter em mente, claro, a personalidade dela, né, e o assunto que ela quer fotografar, mesmo que seja um produto que outra pessoa tenha aparecido, ela tem que saber que o produto dela é único. E a foto dela também vai ser única. Ela não pode querer fazer exatamente aquela foto que ela olhou como referência, talvez. Mas serve como um ponto de partida, porque você vai começar a treinar o seu olhar para observar como que a luz se comporta naquele produto ou naquela pessoa, como que você pode se posicionar também, né? Então, um conjunto na pré-produção de coleta de informações vai fazer a sua produção, na hora que você for fotografar, ficar tudo mais fácil. Pós-produção, que é um tratamento, eu já vou adiantando, mas eu posso falar com mais detalhes sobre cada um, se você quiser, tá, Fernanda? Eu queria só da gente chamar o Gilberto, eu já consegui restabelecer o Gilberto aqui conosco. É isso, André? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, Gilberto, gente, eu acho que muita gente já sabe, né, que o Gilberto é essa fera aí na tecnologia, mas é um amante da fotografia, não é isso, Gilberto? Verdade, Fernanda. Tinha há muito tempo já como um hobby sério, vamos chamar assim, né, no uso da fotografia também, né, na parte de edição de fotos também. É uma das minhas paixões também. Um hobby sério é ótimo, viu, Guilherme? Ele está sendo modesto, ele fotografa muito bem também. Pois é. Obrigado, Guilherme. E um aí, abraço. Gilberto, eu apresentava aqui o Guilherme, né, para os nossos ouvintes. O Guilherme foi meu colega na Rede Gazeta e hoje trabalha, né, com atividade profissional, de fotógrafo profissional. E eu contava para os nossos ouvintes que ele foi lá no Instagram dele, colocou dicas para todo mundo, né? Quem quiser acessar, como melhorar a qualidade da sua foto, do seu produto, que você agora está se vendo, né, naquela... Isso. Exatamente. É isso, Fernando. Então, as pessoas agora estão tendo que se reinventar, né? Realmente empreender. Então, a fotografia, o Sudré não me deixa mentir, ela chega na frente. A gente comentava um pouquinho antes de você entrar, Sudré, não sei se ouviu. Ela chega na frente, né? Ela é seu cartão de visita nas redes sociais e até quando, se Deus quiser, a situação se normalizar, a gente puder se cumprimentar, a pessoa olha, ela já percebe como você está. Então, daí a importância da imagem, Sudré. Exatamente. Hoje a gente tem a parte visual, né, das redes sociais, da parte do Instagram, mesmo na apresentação, a imagem é uma coisa que vale muito. É a primeira impressão que a pessoa muitas vezes tem do seu negócio ou da sua empresa, do seu serviço, e aí por isso que a fotografia tem que ser bem cuidada e transmitir uma imagem positiva do seu produto, né? Perfeito, perfeito. E a Fernanda perguntou ainda agora sobre a questão do smartphone, né? E o celular, eu comentava ainda agora, não sei se deu para pegar, para ouvir o ponto da entrevista, que você consegue fazer sua produção, ou seja, sua pesquisa no celular, você consegue produzir boas fotos, porque a tecnologia artificial do smartphone é cada vez mais absurda, e aparelhos antigos também, não necessariamente um aparelho mais moderno, mas fazer boas fotos, né, Juliana? Algumas dicas que a gente pode compartilhar agora aqui, como enquadramento, luz, composição, observadores, tudo isso a gente pode falar um pouco aqui, algumas dicas aí sobre, por exemplo, um retrato, se vocês acharem interessante, retrato empresarial, posso dar algumas dicas agora também, rápido, e práticas, né, porque o próprio smartphone consegue resolver. O que você acha? Exatamente. Acho que assim, as câmeras de celular melhoraram bastante. Hoje tem celulares que têm câmeras que são equivalentes àquelas máquinas, né, semi-profissionais hoje. Né? Não profissionais, mas semi-profissionais. Então tem muita
Tem muito recurso que eu posso utilizar nesse tipo de câmera. Algumas dicas para os nossos ouvintes, quem tiver nos ouvindo, sobre eu gostaria de usar meu celular para fazer algumas fotos, para divulgar meus produtos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o celular ele fica na nossa mão o tempo todo. Então, a primeira questão antes de fazer alguma foto é lembrar de limpar a lente, né? Porque muitas vezes coloca o dedo, tem gordura da mão, então, ou seja, limpar a lente, né? Nesse caso. Meninos, nessa dica aí do limpar a lente, eu só aviso que eu tô de volta, tá? Tecnologia tem desse problema. Eu tô no satélite, eu caí, mas já voltei. Tô ouvindo vocês atentamente. A gente também te ouve super bem, Fernando. Mas limpar a lente, Sodré. Exatamente. A limpar a lente é uma questão assim, básica para iniciar. Lembrar de segurar a câmera assim, firmemente, ou então o ideal é ter um tripé, né? Tem aqueles adaptadores, tripés até baratos hoje em dia, que você coloca e faz a adaptação do celular, ele fica estável, não tem problema nenhum. Outra coisa que é bem importante também, a gente não pode deixar, é a iluminação, né? Ou seja, aquele flash do celular normalmente é muito ruim, né? Ou seja, tem uma luz chapada. Uma luz dura, né, Sodré? Uma luz dura. Exatamente. E aí, assim, a minha sugestão é usar, quem não quiser investir muito, aquela luz chamada luz de janela, né? Ou seja, uma luz suave que vem pela janela, que ilumina bastante bem um produto, tratando do fundo, né? Tendo uma questão do fundo, dá tranquilamente para poder ter esse tipo de uma foto legal, uma foto bem agradável, né, para isso. Isso, exato. Porque... Gente, eu tenho uma dúvida. Ei, outro dia eu estava vendo uma loja de roupas que foi para a internet também, e ela fotografando a roupa no cabide, né? O que é interessante? Fotografar essa roupa inteira, para quem está com loja aí de roupa ouvindo, né? Apoia ela numa bancada, porque aí se aproxima mais. O que vocês sugerem? Eu gostei muito da sua pergunta. Se o Sodré quiser falar primeiro, tudo bem. Não, pode falar. Tá ótimo. O que acontece? Você acabou facilitando até a minha resposta. O que fica melhor, né? No cabide ou, de repente, a pessoa vestir? Às vezes é interessante você ter as duas opções, porque quando você fotografa uma roupa, ela não tem o mesmo caimento quando ela é fotografada em uma pessoa. Pode ser a própria dona da loja, pode ser uma modelo contratada, né? Mas o bom é que você tem as duas opções, porque em uma você está mostrando as características do produto. Da outra, além de mostrar as características do produto, você traz um pouco do conceito. Quando você traz uma pessoa, a tendência é que haja mais interação do que só o produto. Então, sem dúvida que com pessoa gera mais interação. E a foto do produto ela é necessária para ancorar as características que a pessoa pode dar um zoom, aproximar, ver mais detalhe, a costura, ver melhor a estampa, as cores. Porque quando você fotografa a pessoa, digamos que no ambiente externo, durante o dia a luz sofre diferentes temperaturas de cor. Então ela fica mais fria e às vezes ela fora fica mais quente. E a cor, ela vai alterar. Então se a pessoa quer ter uma foto fidedigna, as cores como elas são, é bom que ela seja feita num ambiente onde a luz possa ser controlada, de repente no estúdio, né? Eu, por exemplo, utilizo o estúdio móvel, então eu consigo trabalhar em qualquer empresa, em qualquer situação com esse estúdio móvel. Então, mas a própria pessoa, com o celular, ela consegue fazer essa foto, de repente, ela escolhe um cantinho, que ali vai ser o cantinho para ela fotografar, sempre que chega a peça nova, coleção nova, ela pendura ali, ela já faz aquela foto que na publicidade a gente chama de still, né? Que é um segmento da fotografia de produtos, quando é feita no fundo branco, para que nada chame a atenção do que o produto. A gente não está preocupado em mostrar um ambiente ou uma pessoa que por exemplo, vamos citar aqui, por exemplo, um artista, uma celebridade, né? E vai agregar um valor à roupa. Então a pessoa passa a achar a roupa mais bonita. Então essas pequenas nuances que a gente tem de definir, ou faço o produto, ou faço com pessoa, é importante você ter essas variáveis, porque aí você consegue, não sei se respondi de forma completa aí, Fernanda. Não, respondeu sim. Sodré? Eu só complementaria, assim, a ideia da iluminação é uma questão importante, e a luz do sol, né, muitas vezes, as câmeras têm correções, né? Se você usa uma luz fluorescente, uma luz fria para iluminar uma roupa, as câmeras novas têm nesse tipo de correção, mas a luz do sol talvez seja
a mais interessante, uma luz suave, como eu falei, a luz de janela, e tentar pensar também em um fundo que não conflite com a roupa, né? Ou seja, que possa até ter um fundo, né? Um fundo neutro, né? Pode ser um fundo branco, ou um fundo de uma cor, ou um fundo que tem até outras peças, mas que estejam longe, que elas vão ficar meio fora de foco, né? E o foco vai ficar na roupa em si, e assim, compõe a foto em si. Mas o importante é exatamente o fundo e também um pouco da iluminação. Isso, exato. E como o Sodré falou, como as imagens podem ser usadas nas redes sociais, é interessante você observar o formato e diversificar, fazer foto de um ângulo, fazer de outro ângulo, fazer ela na horizontal, fazer ela na vertical. E porque nas redes sociais, às vezes o formato 1 por 1, que é o formato quadrado, muito utilizado em uma das redes sociais, que tem aí milhões de pessoas, né, acessando, mais de 70 milhões aqui no Brasil. Então, assim, é uma vitrine para muitas lojas, para muitos empreendedores, né, para a indústria de uma maneira geral também. Então, a imagem, eu acho que, como o Sodré falou sobre a importância de trabalhar uma luz de janela, que remete ao pintor Rembrandt, essa luz que entra mais suave, que não dá sombras duras, a pele geralmente fica melhor, o produto fica mais bem iluminado. Se você está em casa observa que quando a luz, em diferentes horários do dia, o Sodré até complementou bem, falando que as câmeras, né, têm essa correção do balanço de branco, que é a temperatura de cor, né, você vai ficar mais amarelado ou mais frio, né, mais quente ou mais fria a foto. Tenta observar, vai ter um horário no dia da sua casa que de repente a luz está entrando ali, você já posiciona, já se prepara naquela pré-produção que a gente falou, né? Já separa os produtos, deixa tudo passado, se você for fotografar, fazer uma maquiagem bacana, né? Arrumar o cabelo, cuidar da roupa, parece bobo, mas são dicas que a gente tem que cuidar, né? Também. Quando vocês falavam também do flash, que não pode ser usado, aí qual é a sugestão? Se tiver que fazer a fotografia de um produto, aí independentemente se é roupa, se é comida, se é acessório, se é sapato, enfim, se é produto de tecnologia, de manhã, de tarde ou de noite? Certo. Aí o que acontece? Ela vai ter que se programar porque ela tem um fator limitador, né? Que é a luz está sendo decidida. E se o dia estiver nublado, Guilherme? São os desafios. Na fotografia, quando você vai para a prática com o briefing, com a pauta certinha, quando você chega lá, muda tudo, né, Fernando? O que você falou é isso. Então, o dia pode estar diferente, ela pode precisar fazer essa foto em diferentes horários do dia. O não feito é pior do que o mal feito. Entendeu? Entendido. Você precisa fazer aquela foto, aquele vídeo, aquela imagem, né? Nós estamos falando aqui de fotografia. Você precisa, então, se o flash não te ajudar, eu vou dar uma dica aqui agora, que eu não tinha pensado em falar com vocês. Se você tiver um abajur em casa, por exemplo, e acender ele, qual que é o lance do flash do celular? Ele achata, ele tira a textura, sabe, do produto, ele tira a volumetria, tanto do produto quanto da pessoa, né? Então, por isso que normalmente não traz um aspecto bom quando você faz uma imagem, porque não gostei, tem alguma coisa errada. É a luz, como o Sodré falou, a luz indireta, quando ela vem pela janela, por exemplo, meio-dia, o sol está pino. Você sabe que vai ter uma luz indireta entrando, não vai entrar uma luz atravessada, metade com sol, metade com sombra, sabe? Então, quando você deixa tudo mais homogêneo, com uma luz mais suave e indireta, e não direta como o flash do celular, a foto tende a passar uma mensagem mais clean, mais limpa, e com volumetria, né, com essas questões todas, né, que colaboram aí com a luz indireta. Pode ser de um abajur, se você não tem que fotografar à noite, põe ele mais numa lateral, de repente a 45 graus, que é a altura mais ou menos se você for fotografar no chão ou numa mesa, tente levantar um pouquinho para que ele fique esse ângulo de 45 graus entrando essa luz mais indireta. Não sei se ficou um pouco técnico, Fernando. Se ficou, você fala que a gente desmistifica isso daí agora. Eu vou chamar os ouvintes aqui, gente. A Jéssica está dizendo o seguinte, o celular dela tem algumas opções de câmera, mas ela tem muito medo de mexer e desconfigurar alguma coisa. Como é que eu vou adquirindo confiança? Pronto, com a prática. A prática leva a minha Sodré à perfeição. Complementa aí, Sodré. Então, acho que, na verdade, é testar, né? Essas câmeras novas têm muitos recursos interessantes. Por exemplo, tem recursos que você consegue fotografar um produto que está próximo da câmera e ele faz um desfoque, ou seja, o fundo fica todo fora de foco
do que você destaca a parte frontal, então o objeto que você está fotografando. Então essa é uma dica legal que você pode usar, né? É muito utilizado também para fotografia de alimentos, né? Que você tem um foco só na parte central, onde tem ali o alimento em si, e a parte em torno daquele alimento meio fora de foco, e aí dá um destaque, né, para esse local interno. Uma coisa que voltando à questão de iluminação, que a iluminação é um dos pontos chaves da fotografia, é tentar usar sempre uma luz um pouco mais suave. A luz muito dura, aquela luz muito forte, que ela dá aquelas sombras muito marcadas, isso acaba ressaltando talvez algumas imperfeições do produto, ou até algumas questões assim que você não quer destacar por um detalhe ou alguma questão que tem no próprio produto que não vai ficar uma imagem agradável. Então, uma iluminação mais suave, talvez você colocar, como eu falei, perto da janela ou de uma cortina, né, para filtrar um pouco da luz que vem de externo, né, talvez seja uma forma interessante de você montar um ambiente de iluminação. Meninos, eu tenho 2 minutinhos para encerrar aqui para o Repórter CBN. O Fernando está me perguntando da função ISO, se funciona. O que é a função ISO no celular? O ISO, na verdade, ele vai controlar a quantidade de ruído que a câmera tem e a densidade de pixel, né, que ela tem. É um pouco técnico essa explicação. Mas o ISO ele faz parte do tripé da fotografia, tudo é luz. Então você controla o obturador, que é a velocidade, o diafragma, que é a profundidade de campo, que o Sudré falou sobre ela, que você consegue desfocar com, de repente, o módulo retrato, evidenciando ali o primeiro plano, o elemento que você tem interesse. E com o ISO, você controla a quantidade de ruído. Quanto menor o ISO, mais qualidade que a imagem tem. Mais pesada ela fica, para facilitar o entendimento, e menos ruído ela tem. Sudré, se quiser complementar também, Sudré, por favor. Assim, acho que numa explicação rápida, a ISO é a sensibilidade do sensor da câmera. Quanto maior o ISO, você vai precisar de menos luz para fazer aquela foto, mas ela vai ficar um pouco mais granulada, ou seja, aquele granulado que aparece na foto. Quanto menor a ISO, eu vou precisar de mais luz para fazer a mesma foto, mas a foto vai ter uma qualidade melhor. Rapidamente seria essa a explicação. Gente, para fechar, não basta ter uma boa foto se você também não souber o momento certo de publicá-la, não é isso? Exatamente, isso. A hora exata de fazer o clique, né, para isso. Isso, e de subi-la também, né, para as redes sociais. Se a gente puder dar uma última dica aí, qual o melhor horário para as pessoas venderem, subirem novidades para o Instagram, por exemplo? Antigamente era um pouco mais volta de 3 da tarde, mais ou menos. Hoje deslocou um pouco mais para perto do meio-dia ou 11 horas, né? Um horário assim. Isso mudou bastante porque as pessoas estão em casa agora, muitas pessoas estão fazendo home office, então esse horário de maior movimento da internet mudou um pouco esse perfil de usuário. Guilherme? Isso, eu concordo com o Sudré. Também depende de cada perfil, de cada usuário também, mas o horário que eu, por exemplo, costumo fazer as postagens é nesse horário próximo do meio-dia, e às vezes também às 18 horas. São 2 horários que geralmente que eu recomendo, mas aí tem que avaliar cada caso. Meio-dia ou 18? Avaliando cada caso, né, Sudré? Gente, muito obrigada, viu? Perfeito, eu queria continuar aqui muito com vocês. Adorei esse papo. Voltem mais vezes, viu? Com certeza. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Um abraço.